Ah, o relato que vou contar aconteceu há uns 2 anos atrás. Para vocês entenderem o relato, vou dizer que aqui na casa onde se passa o relato já aconteceu e ainda acontecem muitas coisas sobrenaturais. Bom, vamos ao relato. Os nomes já estão trocados, se houver algum, tá? Era quaresma. E durante a quaresma toda, eu e meu marido e a prima dele escutávamos e víamos muitas coisas. Mas o que vou contar hoje aconteceu no último dia da quaresma. Estávamos eu, meu marido e a prima dele sentados na varanda da casa dela, conversando como sempre fazíamos todas as noites. Eu e a prima do meu marido estávamos sentadas uma de frente para a outra e o meu marido um pouco atrás de mim. E no quintal tem uma escada que desce para a casa da minha sogra. Estávamos lá, nós três sentados, quando eu e a prima do meu marido, quando vimos uma cabeça toda hora apontando na escada, tipo espiando a gente. Nós duas estávamos vendo, só que não falamos nada uma para outra. E assim foi por mais ou menos meia hora. Aí acho que alguma coisa nos incomodou e olhei para ela e ela me olhou. E juntas falamos: "Você tá vendo?" Meu marido é meio medroso e nisso ele falou: "Vendo o quê?" Aí falamos para ele que estávamos vendo uma cabeça espiando a gente. Ele logo mandou a gente parar. Em seguida, escutamos tipo um murro ou um chute no portão lá embaixo, no fundo do quintal que dá acesso a outra casa, que seria do finado tio do meu marido. Quando ouvimos esse barulho no portão, já nos olhamos com medo e ficamos preparados para o pior. Nisso começamos a ouvir uns passos correndo, tipo de cachorro, mas era muito forte, tipo de um cachorro muito grande. E esses passos vinham na nossa direção. Quando chegou perto do pé da escada, ouvimos tipo um rosnado bravo. E aí nos olhamos de novo e corremos para dentro da casa da prima do meu marido. O mais interessante é que não falamos nada um para o outro. Simplesmente nós três levantamos e corremos ao mesmo tempo. E por incrível que pareça, passamos os três juntos na porta, um do lado do outro. Nos trancamos lá até o outro dia. Não sabemos o que era com certeza, mas como dizem que aqui na cidade tem lobisomem e todos os cachorros estavam presos, achamos que era sim um lobisomem. Bom, Ana, tenho muito mais relatos para contar, mas por hoje é só. Beijos a todos e adoramos o seu canal. Um beijo para você. Então em São Joaquim da Barra tem lobisomem? Quando eu for lá já vou especular essa história. Eu, hein? Sei lá, vai saber. Se não era cachorro, tinha uma cabeça olhando. Aí hein? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Vi alguém se levantando no meu quarto. Eu? Oi para todos, é um moço. Estava assistindo você, Ana, contando os relatos exatamente agora. A moça contava sobre o troll, não foi mesmo isso aí? Então me lembrei de algo que aconteceu tem pouco tempo. Dias, para falar a verdade. Hoje é 4 de dezembro. Acredito que tem uns 4 a 5 dias que isso aconteceu. Então, como vocês sabem, eu tenho uma espécie de mediunidade não trabalhada ou não desenvolvida. Então, às vezes eu vejo umas coisas meio esquisitas, se é que posso chamar assim. Então, recentemente, resolvi começar a mudar o meu estilo de vida, praticar exercícios, essas coisas. Um dia voltei para casa e nesse dia resolvi sair de casa mais tarde, retornando umas 10 da noite. Meus pais não estavam em casa, então fiquei assistindo um pouco de TV no quarto e dormi ali mesmo. Eu tenho o costume de programar a TV para desligar sozinha. Então assim fiz. Meu quarto tem uma luminária bem fraquinha e sim, é do assombrado. Quando deu por volta de 1 da manhã, acordei. A TV já estava desligada e vi, próximo à parede onde a TV ficava,
alguém abaixado. Quando eu vi, ainda com os olhos meio fechados, encarei a coisa por um segundo. Daí ela foi se levantando, lentamente, misericórdia, e ficou completamente em pé. Parecia desproporcional. Tinha cabeça com longos cabelos e braços, mas era estranhamente pequena. Eu não vi seu rosto, mas a vi claramente se levantando. A posição em que ela estava era de costas para mim e ela não estava vestindo roupas brancas, nem tinha pele pálida. Parecia uma pessoa normal, na medida do possível. Corri para ligar a luz do quarto e quando eu liguei, ainda continuei vendo ela. Eu não sabia se eu gritava, se eu saía do quarto ou batia na coisa. E do mesmo jeito que ela se levantou, ela foi lentamente voltando a ficar abaixada e foi desaparecendo à medida que ia fazendo isso. Terminou que da maneira mais absurda possível. Eu simplesmente não liguei. Estava tão esgotado que eu acabei dormindo logo em seguida. Só no dia seguinte que eu fui realmente me preocupar com o que tinha acontecido. Mas como eu já tenho um longo histórico dessas coisas, eu simplesmente estou me acostumando a viver com isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço para você. Mas assim, então você viu aquela sombra porque a luz estava apagada. E aí você acendeu a luz, aquilo ainda estava lá. E era possível ver roupa? Era roupa normal? Ela estava de costas? Era cabelo comprido? O que era desproporcional? Tinha cabeça com longos cabelos e braços, mas era estranhamente pequena. Que será isso, gente? Levantar o bicho, levantar assim, bicho, não sei o que, depois abaixar e sumir. Por que levantar e abaixando? Ai, meu Deus, do seu quarto. Ai. É incrível mesmo você conseguir dormir depois disso. Credo. Ai, talvez não fosse algo ruim, né? Que não passou assim aquela coisa de medo, né? Vou ver esse aqui, deixa eu ver se... É curtinho, então eu vou ler, ó. A sereia de outro mundo ou era imaginação? Olá, meu nome é Luísa, agora é Luísa, mas... Ah lá, já contou tudo aqui. Ai... Ah, mas não aconteceu com ela, aconteceu com outra. Tá, nomes fictícios agora. Um dia a Jéssica foi com os amigos da mãe dela e o filho deles para o Corumba? O nome desse menino é Vinícius. Como éramos pequenos, não éramos chegados a barracas, então dormimos dentro do carro. O carro tinha uma parte de levar coisas que se tampava, e então dormimos lá. Tipo uma saveiro assim? Então, no meio da noite, eu vi o meu amigo tentar sair a todo custo de lá, mas não abria. Ainda bem, eu falei que estava tarde e que eu queria dormir, mas parecia que ele não escutava. E foi então que eu ouvi meio de longe um canto bem doce. E aí eu pensei, será que é uma sereia? Olhei pelo buraco e vi que era uma moça da pele verde, do cabelo bem grande. Eu vi que era eu... Sei lá, eu vi que tinha olho verde escuro e que estava com as pernas pro lado de dentro da água e o meu amigo queria sair de todo jeito. Tapei o ouvido dele até ele dormir. No outro dia ele não se lembrava de nada. Não sei, gente. A menina do corredor.
Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Eu me chamo Fulana, tenho 15 anos e esse relato aconteceu comigo e com a minha mãe. Bom, nesse dia, já devia ser por volta aí de umas 11 horas da noite, já que somente minha mãe estava acordada. Ela estava sentada na sala assistindo TV, quando olhou para o corredor e viu uma menina. Como assim, gente? A menina usava um vestido branco com babadinhos, daqueles bem antigos, sabe? O cabelo dela era bem curtinho e era num tom de castanho escuro. A menina aparentava ter uns 3 ou 4 anos de idade, ou até menos que isso. Minha mãe conta que viu essa garota saindo de um quarto e entrando para outro quarto no mesmo corredor. Mas como ela viu rápido demais, pensou que fosse coisa da cabeça dela e ignorou. Mas depois de um tempo, com o passar dos dias, ela continuou a ver essa garotinha. Sempre no corredor e da mesma maneira. Sempre a via saindo de um quarto e entrando no outro. Após um tempo, minha mãe ficou grávida da minha irmã menor e estava de repouso no quarto, porque era uma gestação tanto quanto complicada. Ela estava deitada de costas. Não é que ela ficou grávida, acho que ela já estava. Após um tempo, minha mãe estava grávida da minha irmã menor, estava de repouso no quarto, era uma gestação complicada. Ela estava lá deitada de costas quando sentiu uma presença no quarto. Quando sentiu algo tocar em seu ombro. Aí ela olhou rápido para trás e nisso viu a menina. Com muito medo, ela virou para frente e depois de respirar e se acalmar, olhou para trás de novo. E a menina já tinha sumido. Na época, eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos e eu costumava dar muito trabalho para dormir sozinha. Por esse motivo, meu pai costumava dormir comigo, até eu pegar no sono. Eu tinha uma espécie de bicama, daquelas na qual se tem uma segunda cama embaixo, é isso? Cama auxiliar, assim? Meu pai dormia na cama de cima e eu nessa cama de baixo, que me dava uma perfeita visão do corredor, já que a porta sempre ficava aberta. Ele ficava comigo até eu pegar no sono e depois saía para o seu quarto, mas naquela noite ele caiu num sono profundo e ficou por lá mesmo. Aquele dia eu fiquei olhando para o corredor, já que estava sem sono, quando vi uma menina passando. Ela parou na porta do meu quarto e ficou lá, me olhando. Mas logo em seguida continuou andando em direção ao quarto da minha mãe, que ficava no final do corredor. Mas como eu era muito nova, eu nem liguei para essa situação e fui dormir. Depois de muitos anos, eu já estava com os meus 12 anos, e como eu e minha mãe sempre víamos muitas coisas estranhas, sempre comentávamos essas situações uma com a outra. E foi em uma dessas conversas que eu descobri que ela também havia visto essa menina, e não só ela, como a minha avó materna também. Foi aí que eu descrevi... Foi aí que eu descrevi a menina para ela, e sim, era a mesma. Ficamos um pouco assustadas, e por que aquela menina apareceu para nós, né? E um detalhe também, a minha avó viu essa menina na casa dela, não foi na nossa casa. E a única palavra que dissemos umas às outras ali foi... E a única palavra que dissemos umas às outras foi estranha. Estranha? A palavra foi estranha? 2 anos após esse acontecido, fizemos uma viagem para visitar alguns parentes numa cidade no interior de São Paulo. Uma cidadezinha bem pequena. Até parecia que nada por ali tinha mudado. Como de costume, meus avós sempre iam ver o túmulo dos meus bisavós. Até para ver se estava tudo em ordem, né? Mas a minha mãe não me deixou entrar, pois não saberia lidar com a energia do cemitério. Aí eu emburrei, mas não entrei. Ao sair de lá, percebi que ela estava branca igual papel. Minha avó parecia estar fora de órbita, mas nem me arrisquei a perguntar no momento. Viemos embora e aí sim elas me contaram, pois tinham visto um túmulo cor-de-rosa lá, que estava cheio de brinquedos. Mas quando olharam na foto do túmulo,
viram que era aquela mesma menina que aparecia no corredor. Imagine! Fiquei tão curiosa, mas minha mãe dizia que no túmulo não tinha informação nenhuma, apenas a foto da menina, que por sinal já era bem velha. Anos depois, fomos de novo para essa cidadezinha e, como de costume, fomos novamente no cemitério, ver se estava tudo em ordem ainda e tal. Mas dessa vez eu entrei, pois aí eu já estava mais velha e mais preparada para certas energias. E sim, elas me levaram até o túmulo da criança. Quando eu vi, eu fiquei tão desesperada, fiquei confusa, fiquei até mal. Consegui andar. Fiquei confusa e mal consegui andar por ver que era a mesma menina que eu vi lá parada olhando para mim. Mas nunca passamos a saber o seu nome ou a sua história. Não tinha nem nome no túmulo? Algumas pessoas dizem que ela morreu afogada. Outras que morreu por conta dos pais, por agressão. Mas de fato não há nada comprovado. Mas pode passar anos. Sempre retornamos ao cemitério e vamos até o túmulo dela, com a esperança de descobrir alguma coisa. Hoje em dia, eu e minha mãe nos descobrimos médiums, o que explica, né? Porque sempre estávamos vendo tantas coisas. Essa é só uma das várias experiências que tivemos e pretendo contar outras para vocês. Um beijo para você, obrigada. E por que cargas d'água ela aparecia lá para vocês? Por ser bem antigo, às vezes a história já até se perdeu, né? Vai saber com quem que vai conversar, que vai conhecer. Tinha que sair entrevistando a cidade inteira, né? Mostrando foto do túmulo, sei lá. Alguém conhece essa menina? O que ia acontecer? Mas... E, sei lá, talvez acender uma vela lá por ela, deixar algumas flores por essa criança. Se é que ela estava aparecendo lá, né? Será que ela queria alguma coisa? Carro fúnebre, vou escolher carro fúnebre. Achei já também. Vamos lá. Oi, Ana, me chamo Fulanilda e adoro muito os relatos especiais do Matheus. Conheci o canal em 2015 e até hoje sou viciada, porém, vamos ao relato. Há cerca de 5 anos atrás, eu trabalhava de camelô no centro de Fortaleza. É uma moça. Então, pegava ônibus para ir trabalhar cedinho todos os dias. Como sempre, sentava do lado da janela porque sempre gostei de olhar a paisagem. Enfim... Daí comecei a ver durante umas 2 semanas seguidas carro de funerária todo santo dia. Não importava em qual lugar do ônibus que eu estivesse, do lado direito ou do lado esquerdo, sentada ou em pé. Às vezes no carro havia um caixão e outras vezes não. Cheguei a comentar para minha mãe que estava achando isso muito estranho e para minha namorada da época também. Elas não deram muita bola e diziam ser só coincidência e que não era nada demais. Afinal de contas, morrem pessoas todos os dias. Mas eu sabia que não era só coincidência, que sim, existia algum tipo de aviso ou premonição de algo ruim a caminho. Pois bem, cerca de mais ou menos 1 mês depois, minha avó passou mal durante a noite e levaram ela até um hospital. E ela ficou internada. Até aí tudo bem, afinal de contas, ela já estava com 76 anos, jovem, tá? Mas a minha avó quase nunca adoecia. Era muito saudável e nem sequer tomava remédio para dor de cabeça, pressão alta nem nada. Quando ficava doente, ou era chá ou sonrisal. Ela seguia internada e começou a ficar debilitada. O tempo foi passando e os médicos não davam diagnóstico certo. Não sabiam de forma alguma o que ela tinha. Até que suspeitaram que ela estava com algo que sinceramente não lembro o quê. Mas no hospital que ela estava, que era público, não tinha o equipamento para fazer o exame para que os médicos tivessem certeza do que estavam suspeitando do que ela tinha. Pois bem, tentaram de toda maneira encaminhar ela para outro hospital e sem sucesso.
Tentaram fazer pelo menos o exame em outro hospital, mas não dava certo. Tentamos transferi-la para um hospital particular, mas eles, a essa altura, diziam que era arriscado. Não sei, parecia que algo ou o destino não queria que ela saísse dali, daquele hospital, daquela situação. Mas conseguiram marcar o tal exame em um hospital público mesmo. Mas no dia em que ela faria o exame, ela veio a falecer. Não sei, Ana, se tudo isso de eu ver os carros de funerária todos os dias era um aviso ou algo do tipo, mas da forma que aconteceram as coisas de maneira tão repentina me fizeram duvidar se foi natural ou não. Até que um dia, arrumando a casa depois de passado alguns dias da morte dela, achamos um saquinho em cima da geladeira com umas gosmas dentro e uma espécie de folhas dentro e jogamos fora. Mas lógico, achei aquilo muito estranho, pois a minha avó era muito zelosa com a casa, e sem contar que nem tinha altura para colocar aquele saquinho em cima da geladeira. Me pergunto até hoje, teria esse tal saquinho a ver com a morte da minha tão amada avó? Eu ver os carros de funerária seria um aviso? Só Deus sabe. E só o que ficou para trás foi a saudade que sinto dela. Beijos, muita saúde a todos nós. Beijos, muito obrigada pelo relato. Será que alguém teria colocado alguma coisa em cima da geladeira que tem a ver com isso? Ou não? Nunca saberemos, não é mesmo? Acho que não, mas esse negócio de ver os carro de funerária todos os dias, vários dias seguidos, não importa que horário, tudo. E depois disso, parou de ver os carros? Antes disso, não via os carros? Também acho que não, né? Porque se foi algo marcante, pode ser uma espécie de aviso. Louco, hein? A maledite do trabalho da minha mãe. Quem aí já trabalhou com uma maledite? Quem aí já estudou com uma maledite? Me diga, levante a mão. Olá, Ana e assombrados. Esse é o meu relato, a maledite do trabalho da minha mãe. Os nomes estão trocados. O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na mesma empresa, apenas em lojas diferentes. Os dois eram gerentes de suas lojas. Certo dia, uma colega de trabalho da minha mãe pediu demissão. Minha mãe falou com o patrão e deram para ela o mês do aviso, o último mês dela na empresa. Ana, faltando só algum tempo, ela simplesmente mudou de ideia e pediu para ficar. Minha mãe respondeu que agora era tarde demais e que faltava pouco para ela ser mandada embora de vez. Faltando apenas alguns dias para ela ser mandada embora, a loja que a minha mãe trabalhava fechou e todos os funcionários foram transferidos para outra loja. E aí é que tudo começou. Ana, todos, literalmente todos os funcionários decidiram sair da empresa, inclusive a minha mãe. E Ana, todos iriam sair no mesmo dia que a maledite. Meu pai começou a ter fortes dores no joelho e eu havia tido pesadelos horríveis. Até o personal trainer da minha mãe foi afetado com um inchaço no pé e nada melhorava. Ana, tudo só piorava e não sabíamos o que fazer. Porém, a melhor amiga da minha mãe, a Júlia, é mãe de santo. E quando a maledite passou pela Júlia na rua, ela simplesmente sentiu tudo. Contou tudo para minha mãe o que havia ocorrido e que ela poderia ficar tranquila, que ia ser desfeito. Mas, Ana, eu fiquei triste porque aparentemente nada aconteceu comigo e eu me sentia culpada. Foi como mágica. O joelho do meu pai melhorou, as pessoas da loja decidiram não mais sair e eu finalmente entendi que eu fui afetada psicologicamente. Eu tinha muitos pesadelos, Ana. Eu não podia cochilar de tarde que eu tinha pesadelos. E acho que eu ficar triste e me sentir culpada também fazia parte do trabalho. E eu dou graças a Deus por não ter sofrido nada físico. Hoje em dia, não sei onde a maledite está. Não desejo nenhum tipo de mal para ela. Eu e minha família estamos bem, graças a Deus. Beijo, Ana. Obrigada por ouvir o meu relato.
Um beijo pra você. Então, a Maledite quis sair, depois não quis mais, aí a hora que sua mãe falou, agora, né, filha, decida, e agora é tarde. Aí talvez ela tenha ficado com raiva da tua mãe por não ter colocado ela de volta, tipo, no emprego, sei lá, e aí ela fez trabalho pra, tipo, todo mundo se sair do emprego, se ferrar, sei lá. Maledite. Magia negra contra mim. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que, primeiro, ela nunca teve coragem de contar isso pra muita gente. Além da família dela e do namorado, ela não conta pra mais ninguém. Mas que ela viu a credibilidade aqui do nosso canal, como a gente leva a sério essas histórias e que a gente realmente acredita, ela se sentiu à vontade pra compartilhar isso comigo e com vocês. Porque sabe que a gente acredita, porque para algumas pessoas que ela contou, ou a galera acha que é mentira, ou acha que é imaginação dela, não acredita, não leva a sério. Ela tem 22 anos, na verdade quase 22, 21 já para 22 anos, e isso aconteceu entre 2012 e 2013. Ela nasceu na cidade de Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Vocês conhecem essa cidade? Sim, eu sou de lá, eu nasci em Laranjal, eu vivi metade da minha vida em Laranjal. Bom, voltando, em 2012 ela começou a cursar medicina na UFMG. E aí foi para Belo Horizonte e começou a morar num apartamento sozinha para estudar lá. Só que em novembro de 2012, o pai dela precisou fazer uma cirurgia, que foi um pouco cara. Então eles precisaram cortar gastos e como ela estudava muito o dia todo, ela não podia trabalhar. Ela não ia conseguir se manter. Foi assim que ela decidiu deixar o apartamento que ela morava sozinha e morar numa república. Porque o custo que ela tinha com o apartamento era cerca de R$ 1.300 por mês. E na república esse gasto seria de R$ 350. E foi assim que mal sabia ela que o inferno ia começar na vida dela. Chegou nessa república, que era um apartamento que moravam ao todo 8 meninas. E ela dividiu o quarto dela com mais 4 meninas. Era um apartamento grande, 8 pessoas dentro de um apartamento. E quando ela chegou, ela conta que foi muito bem recebida por todas as meninas, menos por uma, que aqui ela vai chamar de Roberta, que não é o nome real da menina, ok? E essa Roberta disse que não gostava dela, que achava que ela era patricinha, e a menina não fazia questão nenhuma de esconder essa repugnância que sentia pela moça que nos conta esse relato. Mas ela disse que nem ligava, porque pra ela aquela menina não cheirava e não fedia. Deixa pra lá. E como ela estudava o dia todo, ela ficava praticamente o dia inteiro fora de casa estudando, o que ela sabia era o que as meninas da casa contavam pra ela. E disseram que a mãe dessa Roberta mexia com magia negra e que vira e mexe a mãe dela entrava lá na república quando não tinha ninguém. Bom, a vida dela começou a virar um caos. Roupas dela apareciam manchadas, a comida sumia na geladeira, a comida dela sumia na geladeira e o colchão dela era constantemente molhado. Isso num prazo de 32 dias, já começou a acontecer tudo isso. Em 30 dias que ela estava lá, esse inferno já começou. Até que no Natal, ela viajou para Laranjal Paulista para ficar com os pais dela. E mesmo dividindo o quarto com mais 4 meninas lá em Belo Horizonte, os armários não tinham chave. Então, o que ela não levasse na mala dela ficaria lá no armário à mercê de qualquer uma da casa. E ela ficou cerca de 30 dias fora. E tudo correu bem. Até o dia que ela foi pegar o avião para voltar para Belo Horizonte. Quando ela entrou no avião, ela sentiu um frio percorrer a espinha dela. Um arrepio. E sentiu uma pressão muito forte nos ombros. Como se algo muito forte a tivesse empurrado para trás. Ela disse que ficou morrendo de preocupação, pensando até que podia ser algum tipo de presságio quanto ao voo, sei lá, ai meu Deus, esse avião vai cair, sabe? Mas graças a Deus a viagem foi tranquila. Quando ela chegou na República, não tinha ninguém em casa, mas assim que ela abriu a porta ali do apartamento, veio um cheiro tão ruim, um cheiro de podre. Ela arrisca dizer que era um cheiro até cadavérico. Que ela deixou as malas dela ali na porta mesmo e entrou abrindo todas as janelas ali do apartamento
E ela pensou que alguma das meninas deixou carne fora da geladeira, que estragou. Então ela foi para a cozinha procurar onde estava essa carne estragada. Mas ela revirou tudo e não achou nada. Nada que explicasse aquele fedor horrível que estava dentro do apartamento. Aí ela deixou as janelas tudo aberto ali para ventilar, desceu e foi dar uma volta no shopping. Quando ela voltou, esse cheiro já tinha passado, ela tomou um banho e foi pro MSN conversar com o namorado dela na época. Enquanto ela estava conversando com esse namorado pelo webcam do notebook, ela reparou, olhando na própria webcam assim, que a parede atrás da cama dela estava toda respingada por alguma coisa. Mas acabou passando, ela não deu importância, entrou em outro assunto e por isso ficou. Então o ano letivo começou e já começou pesado, com muito trabalho para fazer. Então era rotineiro ela ficar fazendo os trabalhos no notebook na sala, com todas as luzes apagadas e ficava até tarde lá na sala. Ela disse que nunca teve medo disso. Um certo dia ela chegou da faculdade e um perfume pós-banho dela estava cheio de água, com um pouco de óleo e uma terrinha no fundo. Ela tinha certeza que tinha sido a Roberta. Foi quando ela não aguentou e foi discutir com a menina. Falou um monte pra ela. Inclusive foi reclamar pra dona da República, mas não virou em nada. Afinal, ela não tinha prova nenhuma de que tinha sido a Roberta. Bom, passou. Um certo dia, ela achou que tinha perdido uma blusa dela, que ela não encontrava. Mas ela também não deu importância, porque isso costuma acontecer. Ela acha que perdeu uma peça de roupa, mas depois de revirar tudo, ela acaba encontrando aquela roupa. E assim foi. Perdeu, depois de um tempo, essa blusinha apareceu misteriosamente no banheiro. Ela pegou essa blusa e vestiu. Só que ela estranhou porque a blusa estava cheirando fumaça. Mas como na casa tinha meninas que eram fumantes, ela pensou que alguma delas quebrou as regras e foi fumar escondida no banheiro. E daí ficou esse cheiro na blusa. Então ela não deu importância e também não comentou com ninguém para não gerar intriga, para falar, ai, tem alguém fumando no banheiro e tal, deixou quieto. Depois disso, estava ela lá, como de costume, fazendo o trabalho dela no notebook lá na sala, quando ela escutou um barulho estrondoso que veio da cozinha. Era panela caindo e porta batendo. Correu para a cozinha para ver o que era, mas a hora que ela chegou lá, estava tudo no lugar. Ela gelou. Na hora, ela correu para a sala, catou o notebook dela e foi dormir. E ela lembra bem da hora, era 3h11 da manhã. E ela estava desligando o notebook quando viu um vulto negro, correndo em direção à cozinha. E no mesmo instante que esse vulto negro chegou na cozinha, ela ouviu de novo aqueles barulhos estrondosos, só que dessa vez ela não levantou para ver o que era. Ela se enfiou debaixo da coberta e ficou bem quietinha ali. E todas as meninas estavam dormindo e parecia que ninguém mais escutou aquilo. Acontece que ela não conseguiu dormir, ela passou a madrugada acordada com a cabeça coberta. Ela conseguiu dar uma cochilada, já era umas 5h30 da manhã. Só que ela acordou muito mal, com um enjoo e com uma canseira inexplicável. Acabou que ela nem foi para a faculdade, de tão mole que ela estava. Ela passou o dia em casa e na parte da tarde ela ficou sozinha. Foi lá na cozinha fazer um lanche quando viu de novo um vulto passar atrás dela. E no mesmo instante, a janela da sala, bateu com tudo. Ela se arrepiou de medo. Tudo que ela pensava era sair dali correndo. Ela só sabe que o lanche dela ficou lá em cima da pia. Ela catou a chave e correu para casa da tia do namorado dela. E só voltou de noite. Até que ela não resistiu e resolveu contar isso para uma das meninas da casa, para uma das colegas. E essa colega revelou que também estava presenciando coisas estranhas ali. Inclusive que ela já tinha visto uma pessoa sentada na sala, olhando em direção ao corredor. Daí ela teve certeza que ela não estava louca. Mais gente estava presenciando coisa estranha ali. Num sábado à noite, consequentemente, ela estava sozinha em casa. E o namorado dela naquela noite estava tendo plantão no hospital. Aparentemente estava tudo normal. Quando ela sentiu que a temperatura caiu, mas caiu mesmo, bateu um frio do nada. Até que percorreu aquele frio na espinha dela e ela pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91. E nesse momento ela ouviu uma risada grotesca, horripilante, ecoando no corredor dos quartos. Ela conta que começou a escorrer lágrima dos olhos dela, de tanto desespero. Ela saiu correndo dali de pijama mesmo. E foi lá embaixo, ficou fazendo companhia pro porteiro da noite, até as meninas chegarem da festa. Nessa ocasião, a Roberta tinha viajado para a Bahia e ela contou para as meninas o que estava acontecendo. E nesse momento que ela estava contando, uma das meninas começou a tremer.
como se tivesse tendo um ataque epilético. Aí ela foi socorrer a menina, pediu para outra buscar um pouco de água na cozinha para ela, e essa menina foi buscar água, quando elas escutaram um berro dela lá na cozinha. A garota estava apavorada, e quando elas chegaram na cozinha, viram que todas as portas dos armários estavam abertas, e as coisas da geladeira, tudo jogado no chão. Elas decidiram levar a menina para o hospital, e ninguém quis comentar nada do ocorrido no caminho. Chegando no pronto-socorro, o celular da moça que nos conta esse relato tocou. Era a mãe dela, dizendo que a irmã dela tinha sofrido um acidente. A irmã dela foi internada, porque ela tinha se levantado durante a madrugada e o corredor da casa estava cheio de água. O ralo disse que estava entupido e ela não percebeu. Nisso ela levou um escorregão, caiu, quebrou a perna e precisava de cirurgia. Ela disse que ficou desesperada, mas as passagens de avião estavam muito caro, assim, em cima da hora. Então ela decidiu pegar um ônibus e foi para Campinas às 9 horas da noite. E de Campinas a Laranjal, 6h30 da manhã. Ela chegou em casa e conta que o pai dela estava meio calado. Ela foi visitar a irmã no hospital e felizmente a irmã dela teria alta em 2 dias. Mas precisou colocar uma placa e 4 pinos na perna. E ela decidiu ficar alguns dias na casa dela, mas não contou para ninguém sobre o que estava acontecendo lá em Belo Horizonte. Até que ela estava lá no quarto dela, em Laranjal Paulista, e era exatamente 3h11 da manhã de novo, e ela lembra bem porque ela olhou no rádio relógio, que ela acordou num susto, e olhou no rádio relógio, viu que era 3h11. E nesse momento, ela viu alguém sentado no chão do quarto, olhando para ela. Era uma sombra negra, e ela não conseguia ter reação nenhuma ali. Aquela coisa ficou ali sentada, olhando para ela, por mais ou menos uns 8 segundos, e ela, se esforçando muito e tremendo, levantou a mão procurando o interruptor para acender a luz. E ela não encontrava. Ai, meu Deus, isso me dá um arrepio. Eu tenho que dormir com uma lanterna embaixo do meu travesseiro. E aí, quando ela se virou para encontrar o interruptor, no que ela voltou a olhar, já não tinha mais nada ali. Não tinha mais nada sentado, sumiu. Ela acendeu a luz e ficou acordada, é óbvio. Depois desse dia, ela começou a mudar. Ela não queria mais comer, não dormia direito, não falava, não queria mais saber de estudar, não falava com o namorado. Ela disse que se sentia em estado vegetativo. E nas poucas vezes que ela conseguia pegar no sono, ela sentia alguém puxando as cobertas para os pés dela. E acordava com as portas do guarda-roupa todas abertas. Ela acabou ficando em Laranjal por cerca de 1 mês. Porque ela começou a adoecer, vomitava com frequência, tinha fraqueza, febre. Aí ela ia no médico, o médico falava que era virose. Até que a irmã dela já estava melhor, estava em cadeira de rodas, mas já estava melhor. E já podia sair da cama, né? Então ela foi visitar a irmã dela. No caso, a moça que nos conta esse relato. Até que ela não aguentou e contou tudo para a irmã dela. E ela disse que a mãe dela sempre foi muito cética. Porém, quando ela terminou de contar, ela virou para a moça que nos conta esse relato e falou: olha, seu pai me contou e pediu para eu não falar nada. Mas no dia em que você estava vindo para cá, a hora que você embarcou, ele foi na cozinha e não sabe por quê, mas resolveu olhar para dentro do seu quarto e viu uma sombra negra parada atrás da cortina. Ela conta que a irmã dela se arrepiou inteira, mas ela, naquele estado vegetativo, nem se importava mais. Para ela já era normal falar de espírito e dessas coisas que aparecem. Até que a irmã dela virou e falou: vamos agora pro centro espírita que meu marido frequenta. Ela conta que relutou um pouco, porque na concepção dela, espiritismo era coisa do capeta. Mas ela estava tão sem força, sem saída, sem respostas, era só desespero, que na hora que ela falou: tá, vou me vestir, nessa hora eles ouviram um barulho, uma coisa pesada caindo no quarto dela, que a mãe e a irmã dela falaram: larga a mão, vai assim mesmo, não precisa trocar não. Então elas chegaram nesse centro, esperaram um pouco e logo ela foi chamada para tomar um passe. Ela disse que foi no centro umbandista, lá no Jardim 10 de Outubro, em Laranjal. Ela não estava acostumada com isso, tudo era muito estranho para ela. E ela disse que o moço que estava falando com ela, aparentemente era o cunhado dela, mas era outra pessoa no corpo dele, era outra voz. E começou a fazer perguntas a ela, se ela havia mexido com magia negra, se ela havia brincado com um tabuleiro Ouija. E ela falou que não, nada disso. Então ele disse que haviam feito um trabalho para ela e que a chave desse trabalho era um objeto pessoal dela.
Na hora, ela lembrou da blusa dela, aquela blusinha que tinha sumido e apareceu misteriosamente depois no banheiro, cheirando fumaça. E aí ele começou a passar um baldinho de fumaça em volta dela, ela fala. E também falava umas coisas que ela não conseguia compreender. Nessa hora, bateu uma dor muito forte no estômago dela. E ela não aguentou e vomitou. Vomitou um líquido verde, aquoso e inodoro. Todos naquele salão pararam para ver. No mesmo instante, ela disse que parece que ela mudou. Aquele desprazer que ela tinha de viver sumiu. E por final, ele disse: Você é uma pessoa de muita luz, pois o que lhe jogaram já devia ter acabado com a sua vida. O objetivo de quem jogou era esse: destruir você de pouco em pouco, sem deixar pistas de que foi alguém que fez, como um suicídio, por exemplo. Não se preocupe, o que estava atrás de você vai voltar para a pessoa que o mandou 3 vezes pior. Jamais pense em vingança. Siga sua vida. Aqui se faz, aqui se paga. Não falei que volta 3 vezes pior? Depois o moço passou um trabalho de proteção para ela. Bom, era um copo de água embaixo da cama por 3 dias. E também 2 folhas de espada de São Jorge colocadas em formato de cruz embaixo do colchão. Em formato de X, assim, ó, embaixo do colchão. Depois daquela noite, ela não viu mais nada. Tomou vontade de novo para retomar os estudos, retomou o namoro. E ela comentou sobre aquele dia com o cunhado dela, mas ele disse que lembra de pouca coisa, porque provavelmente ele estava incorporado. Ele disse que só lembra de ter visto uma mulher de aparentemente uns 40 anos com uma expressão brava no lugar dela. Não era ela. Ele via essa mulher de 40 anos muito brava ali. E aí ela decidiu esquecer tudo isso e voltou para Belo Horizonte uns 4 dias depois, com o intuito de ficar uns dias com o namorado dela e também de morar em outra república. Mas quando ela chegou lá, ela ficou sabendo que a Roberta tinha tido um surto fazia uns 3 dias e foi embora, sem falar para onde ia. A menina surtou do nada e saiu da casa. Não falou onde ia morar, não falou por que estava saindo, surtou e saiu, simplesmente assim. Todo mundo ficou sem entender, mas ela acho que entendia. Hoje em dia, a moça que nos conta esse relato mora em Campinas e nunca mais viu nada. Largou a faculdade de medicina e está se formando em nutrição. Namora outro rapaz que hoje em dia se arrepia quando ela conta essa história. E ela deixa uma mensagem aqui para todos vocês. Cuidado com quem tem acesso aos seus pertences. Para quem você os empresta, porque nem todos têm um bom coração. E eu acrescento aqui também, cuidado com o que você come da mão dos outros. Lembra do relato da polenta lá, que a vizinha... eu preparei uma polenta e tô trazendo aqui pro seu pai, falou pra menina. No fim, o pai da menina não comeu. A menina comeu, vomitou a vida inteira lá, não sabia o que tinha. E era um trabalho feito na polenta, que era pro pai da menina, que a vizinha era de zóio no pai da menina, que era casado com a mãe dela, né? Então, de novo, aquele lance de... E é sempre mulher, gente, mulher é um bicho ruim, hein? Toda história que eu conto de vingança, de trabalho pros outros, não sei o que, é tudo mulher que faz. Mas ainda bem que, nesse caso, acabou bem. Ela buscou ajuda, ela teve ajuda correta, boa, sei lá, e ela se livrou disso. Mas pensem nos casos em que não tem ajuda. Muitos casos de gente que pega de desamor na vida, do nada. Pessoas que se matam do nada. Você fala, mas por que fulano se matou? Ou que entrou numa depressão profunda do nada. Ah, tá. Pode ser, gente. Tem o lance químico, o lance médico, que você precisa tratar. Depressão e tudo. É químico, é hormônio, é sei lá. Mas será que não existe a possibilidade de alguns desses casos serem esse tipo de trabalho que outra pessoa fez? Às vezes você não fez nada pra ninguém, simplesmente porque fulano não gosta de você, ele vai lá e quer acabar com a tua vida. Então, cuidado. Serve pra todo mundo. E é isso aí, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo. Vamos ver esse relato pedido esses dias aqui, que é O Maledito Fez Mandinga. Olá, Ana, querida Ana, este é um dos relatos da minha companheira. Ok.
da minha companheira de 10 anos. Os nomes estão todos trocados e o nome é O Maledito Fez Mandinga. Essa é uma história de Maledito. Olá, Ana Assombrado, se tiver nomes estarão trocados. Bem, esse relato aconteceu há muito tempo atrás, eu tinha 13 anos. Morava numa cidadezinha do interior do estado de Santa Catarina. Na época, o meu pai tinha comércio na cidade e foi expandido. Se tornou bem-sucedido, o que despertava muita inveja. Sabe como são as coisas em lugar pequeno, né? Ele tinha vários funcionários. Certa vez, um rapaz de uma cidade vizinha veio pedir emprego. Então, ele começou a trabalhar na empresa do meu pai. Tudo começou numa tarde de sábado. Eu e meus amigos sempre jogávamos vôlei. Depois do jogo, íamos no bar, comíamos um pastel, era divertido. Muita conversa, era um momento agradável. Fui para casa diferente de outros dias, e diferente dos outros dias, naquele dia algo estava me incomodando. Eu senti um mal-estar e pensei, deve ser dor de estômago, acho que aquele pastel não caiu bem. Infelizmente, mal sabia o que estava por vir. A partir daquele dia, a minha vida mudou totalmente. Eu não me alimentava direito, mal dormia. Meus pais, preocupados, me levaram ao médico, que me examinou e disse que não era nada demais. Receitou um remédio para dormir e só. O mais estranho é que quando saía da cidade eu ficava muito bem. Realmente, ninguém dizia que eu estava doente. Mas quando apontava a cidade, eu começava com o mal-estar, tudo de novo. O tempo foi passando, até que um dia o fulano veio conversar comigo, dizendo coisas que eu não entendi, afinal, nunca dei trela para ele. Me falou que estava apaixonado por mim, mas como não era correspondido, ele iria embora e que eu era culpada e me entregou uma carta. Quando peguei o papel, me segurei, porque tive uma sensação de desmaio. Falei para minha mãe do que tinha acontecido e ela disse, dá aqui essa carta que eu vou guardar. Detalhe, na carta estava escrito coisas estranhas do amor que ele tinha por mim. Então, depois daquele dia, eu piorei muito. Eu estava com olheiras profundas, eu não via mais o colorido dos dias. A sensação era que o dia estava sempre cinza. Eu não conseguia me alimentar e nem dormir, era uma perturbação diária. Mais uma vez fui ao médico e mais remédios. Tudo ficava mais intenso à noite. Eu chorava e dizia para minha mãe, eu não vou tomar esses remédios porque eu vou morrer. Minha mãe também não sabia mais o que fazer. Bem, até que um dia minha irmã, que morava numa cidade próxima, veio nos visitar. E minha mãe contou o que estava acontecendo. Foi quando ela disse, mãe, na cidade onde eu moro tem um menino com a situação parecida. Levaram no médico e nada. E aí levaram ele numa benzedeira, a fulana. E depois disso ele melhorou. Que tal se a gente levar a fulana? Não custa tentar. Bom, minha mãe concordou, afinal estava preocupada. Marcaram a data e no dia marcado nós fomos. Era uma casa humilde e quando pisamos no degrau para entrar, a senhora veio nos receber e disse, o que vocês estavam esperando para trazer essa menina? Ela tinha 2 saídas, ou enlouquecer ou morrer. Minha mãe e minha irmã se olharam sem nem saber o que dizer. Entramos e no mesmo momento ela começou a falar. O que você tem, minha filha, é macumba das brava. Eu sei quem mandou fazer e quem fez. Eu vou te mostrar. Então ela pegou uma bacia pequena com um pouco de água e disse para eu olhar lá dentro. Ana, como se eu estivesse vendo fulano assim na minha frente, de tão nítida que era a imagem. Depois mandou eu olhar novamente e vi uma mulher com um lenço e roupas pretas. E do seu lado um monte de ossos. E ela disse, tá vendo esses ossos? São de cemitério. É com isso que ela trabalha. Pior que eu também conhecia a mulher, pois ela estava sempre no mercado da minha mãe. Ela relatou que o fulano estava interessado, nos bens do meu pai.
Ele pagou a fulana para fazer o trabalho para eu me interessar por ele. Como não surtiu efeito, ele ficou com raiva, voltou na fulana e pagou para ela fazer outro trabalho, só que dessa vez para eu morrer. Depois disso, ela fez algumas rezas e falou: hoje à noite, minha filha, você vai dormir de verdade. Eu quero que você volte aqui mais 2 vezes. Bom, fomos embora e como se fosse mágica, naquela mesma noite eu deitei e adormeci profundamente. No outro dia, quando acordei, parecia que eu tinha acordado de um sonho longo. Fui até a janela e vi o sol brilhar depois de meses vendo tudo cinza. Naquele momento eu chorei, agradeci aquela mulher por ter me ajudado a voltar a viver. E o fulano? Pois é, sumiu de vez, evaporou, nunca mais se ouviu falar. Às vezes eu penso até onde vai a maldade do ser humano, gente. Para atingir os seus desejos, eles passam por cima do outro como um trator, não se importando com nada. Bom, chego à conclusão que o fulano era um psicopata. Ana, adoramos seu canal, desejo tudo de bom, Matheus, a você e as crianças. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. É mesmo? É uma pessoa doida, né? As pessoas que você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.